A gente tem presença importante aqui no Live CNN, trazida inclusive pela própria Renata Varandas. Recebemos aqui para uma entrevista o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A gente agradece muito, ministro, que o senhor tome o seu tempo para participar aqui dessa conversa conosco. Vou deixar a Renata abrir essa entrevista com o senhor, já que foi ela que viabilizou aí essa sua conversa. Muito bem-vindo, bom dia. Oi, ministro, bom dia para o senhor. Obrigada por estar participando aqui com a gente. Ministro, vou começar com uma pergunta óbvia, claro. Queria saber como que o Palácio do Planalto viu esse inquérito, as informações que estão nesse inquérito da Polícia Federal. E o senhor é uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, vizinho de porta ali no Palácio do Planalto. Como que também o presidente Lula viu aí o conteúdo desse inquérito? Bom dia para o senhor. Bom dia, Renata. Primeiro, que nós vimos a importância do governo federal, do presidente Lula, ter dado todo o apoio institucional para que a Polícia Federal pudesse fazer seu trabalho técnico, adequado, trazendo muitas evidências que reforçam aquilo que a CPMI no Congresso Nacional no ano passado já tinha anunciado, aquilo que investigações anteriores da Polícia Federal já vinham trazendo informações de que existia uma organização criminosa a partir do Palácio do Planalto, com generais, agentes que conhecem e operam instrumentos do Estado, inclusive policial brasileiro, que tinha um planejamento de matar pessoas, matar um presidente eleito, matar um vice-presidente eleito, matar um ministro do Supremo, que acompanhavam situações como, o caminhão de bomba no aeroporto, que monitorava adversários, Renata. Eu vi ontem o relatório, o meu nome, sendo monitorado ali no caderninho do general Heleno, está ali, Alexandre Padilha, ou seja, usando instrumentos do Estado para monitorar, para tentar impedir, fazer sabe-se lá o quê. Você sabe, Renata, Clarissa, o meu gabinete hoje no Palácio do Planalto era a sala frequentada pelo general Heleno. Quando eu entrei no meu gabinete, uma das coisas que mais me chocou foi ver que a parede da sala do gabinete do general Heleno tinha a foto de todos os diretores do SNI, de todo aquele aparato policial da ditadura que perseguiu pessoas como o Rubens Paiva, do filme que nós estamos vendo, perseguiu aquela família. O meu próprio pai foi torturado na época da ditadura. Então, quando eu entrei naquele gabinete e vi aquela imagem, e agora vejo no relatório da Polícia Federal o meu nome no caderno do general Heleno, o único ministro ali, Alexandre Padilha, para monitorar, sabe-se lá o que pretendiam fazer comigo, com todas as evidências que trazem os dados que planejavam matar o presidente Lula. A gente vê, de um lado, como foi importante dar todo o apoio institucional à Polícia Federal, como foi importante termos feito aquela reação institucional ao episódio do dia 8 de janeiro, ter mobilizado o Congresso Nacional, os governadores, como foi importante salvar a democracia, consolidar na CPMI o trabalho da Polícia Federal, a gravidade dessa organização criminosa e como é importante continuar o trabalho técnico da Polícia Federal, o trabalho do Judiciário, respeitando todas as regras do Estado Democrático de Direito, para que se puna de forma veemente os autores desses crimes, para que a gente nunca mais corra esse risco mais uma vez. Ministro, Clarissa aqui falando, eu gostaria de ouvir um pouco o senhor a respeito da reação até do próprio presidente Lula a respeito desse tema. Tudo que a gente ouve é que tem ali, por enquanto, uma decisão de Lula permanecer um pouco mais discreto, mas o que a gente está lendo no relatório, como que o senhor mesmo está apontando, é muito mais grave do que se imaginava lá atrás, quando esses acontecimentos estavam se desenrolando. E a gente está falando de plano de assassinato do presidente da República. Quando o senhor conversou pela primeira vez com Lula a respeito desse assunto, qual foi a reação dele? O que ele disse para o senhor? Como ele está enxergando esse episódio todo? O presidente tem reafirmado toda a confiança no trabalho da Polícia Federal, do trabalho institucional da Polícia Federal, tem reforçado
que esse é um debate que temos que dar. A nossa missão é dar apoio institucional à Polícia Federal, ao Judiciário, para cumprir o seu papel, que, devido ao processo legal, se dê continuidade a ele, que se apure e pune de forma veemente todos aqueles que cometerem esses crimes. Isso é muito importante em relação a isso. Ele não faz mais comentários além disso. Todos nós sabemos da gravidade, como você falou, Clarice. Vamos recuperar as ditaduras no Brasil. Nenhuma ditadura no Brasil ousou matar um ministro do Supremo. Né? Chegou a caçar ministro do Supremo, mandar para o exílio. Né? Essas pessoas dessa organização criminosa, que o próprio parede do general Heleno, que estava lá no gabinete dele, que é hoje o meu gabinete, que felizmente a parede não tem mais as figuras, inspirados por o que tem de pior do aparato policial da época da ditadura, que matou Rubens Paiva, está todo mundo vendo no cinema agora. Essas pessoas inspiradas por essa história ousaram querer matar um ministro do Supremo, ousaram planejar a morte, um assassinato do presidente da República. Então, todos nós sabemos da gravidade e, por isso, também pela gravidade, temos que dar todo o apoio institucional para o trabalho da Polícia Federal, para o trabalho do Judiciário, para que, seguindo o rito legal, preservando o Estado Democrático de Direito, se apure e puna de forma veemente todos esses responsáveis pelos crimes. Pedro Dura tem uma pergunta para o senhor, ministro. Obrigado, Clarice. Vou até chegar um pouquinho pertinho de você aqui, ministro. Obrigado pela conversa hoje com a gente. Bom dia. Eu queria aproveitar esse gancho que você fez em relação à ditadura militar, porque dos 37 indiciados pela Polícia Federal, 25 fazem ou fizeram parte das Forças Armadas. São militares na ativa ou na reserva. E, para além destes 25, há muitos outros que certamente tiveram conhecimento desse plano. Houve tentativas para cooptar militares por parte do plano golpista. Inclusive, há pedaços da Constituição e de outras regras constitucionais brasileiras, dos códigos brasileiros de legislação, como o artigo 142, por exemplo, que fala dos militares, que seriam usados para poder aplicar o golpe. Na tua avaliação, qual é a reflexão que as Forças Armadas devem fazer nesse momento? É preciso fazer ou não um pente fino? O ministro José Múcio Monteiro está alinhado com essa ideia de olhar para dentro das Forças Armadas? E do ponto de vista legislativo, há como proteger mais a democracia de uma eventual ofensiva militar nesse sentido, ministro? Pedro, primeiro, é muito importante a gente ter consciência, e eu falo isso desde o dia 8 de janeiro, que várias instituições brasileiras, civis, militares, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, da imprensa, órgãos de corporações, né? Minha corporação médica, por exemplo, eu sou médico, né? Várias instituições foram contaminadas por 4 anos de disseminação do ódio, disseminação do ataque às instituições democráticas no Brasil, de questionar o processo eleitoral, de dizer que era só invadir o STF com um jipe e um soldado, né? De dizer que ia utilizar uma interpretação errônea do artigo 142 da Constituição, dizer que essa interpretação poderia permitir a ação dos militares para impedir a democracia após no presidente eleito. Então, várias instituições foram contaminadas. Infelizmente, tem indivíduos em várias instituições. Então, esse alerta tem que ser um alerta permanente, não só para as Forças Armadas, mas para instituições civis, no Congresso, no Legislativo como um todo, no Judiciário, na imprensa. Por isso que é tão importante se apurar e punir de forma veemente responsáveis por esses crimes, porque é assim que a gente vai estancando, né, essas atitudes golpistas, essas atitudes criminosas de alguém que quis assassinar pessoas, né? É um ataque à democracia, mas também é um ataque à vida, né? Por isso que a punição disso, o trabalho da Polícia Federal de revelar os detalhes, de mostrar ali, no caderninho do general Heleno, estava o meu nome, o ministro Alexandre Padilha. Ou seja, está monitorando pessoas para atacar, para perseguir, o que seja. Por isso que é importante isso, para todas as instituições, não só militares, para que a gente não permita situações como essa. A nossa Constituição, né, garante a normalidade democrática. Aliás,
o que garantiu impedirmos esse golpe foi a Constituição, a garantia dela pela Suprema Corte, pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo próprio comando das Forças Armadas, que não aderiu a essa atitude golpista. Desde o dia 8 de janeiro eu já dizia isso, e cada vez mais a gente vai vendo dados que mostram que você tem comandantes das Forças Armadas que não aderiram. E certamente essa foi uma das questões fundamentais para que essa atitude de criminosos que iriam assassinar pessoas não tivesse vindo a cabo. Como também o papel muito importante da imprensa, da comunidade internacional, da credibilidade e reconhecimento internacional que tem o presidente Lula, a força da liderança dele, tudo isso movimentou não só o Brasil, mas a comunidade internacional para inibir que esses criminosos pudessem ter chegado ao final do seu crime, que era matar o presidente eleito, matar o vice-presidente eleito, matar o ministro supremo, explodir um caminhão de bomba dentro do aeroporto e impedir o processo democrático no país. Então, eu não tenho dúvida que esse alerta é para todos, para todas as instituições. E uma das questões fundamentais para esse alerta ganhar força é apurar e punir de forma veemente quem foi responsável por esses crimes. Ministro, eu gostaria de deixar a Renata encerrar a nossa entrevista, ela que viabilizou essa conversa. Só vou encaixar um detalhezinho aqui, se o senhor puder responder, que tem a ver com o que o senhor está falando, que é, a gente está falando de figuras golpistas infiltradas, mas tinha gente, inclusive, na segurança do presidente Lula. Então, como vocês lidaram com isso? E aí eu passo também, em seguida, para a Renata fazer a última pergunta para o senhor, para a gente encerrar a nossa conversa. Ô, Clarissa, só sobre isso, né? Primeiro, a gente confia plenamente no papel do GSI e da Polícia Federal na segurança do presidente Lula, do vice-presidente da República e das nossas instituições. E aí esse alerta é para todos, né? E certamente essas instituições também estão permanentemente, desde lá da preparação da posse, na posse, vendo seus protocolos de segurança, garantindo a segurança, e isso foi fundamental para que a gente esteja vivo, para que o pior não tenha acontecido, né? Não só o impedimento da posse de um presidente eleito, de um golpe e do assassinato de pessoas, né? De vidas terem se perdido por conta dessa organização criminosa, que inclusive levou outras pessoas a cometer outros crimes, né? Infelizmente, essa cultura do ódio levou a esse indivíduo, há 2 semanas atrás, ter perdido a vida quando fazia um atentado à Suprema Corte, tentava aparentemente assassinar um ministro da Suprema Corte. Inclusive, essa cultura do ódio, essa perversão que é essa atitude de uma certa extrema-direita no Brasil, levou, inclusive, pessoas a cometerem crimes e perderem suas vidas também. Então, é muito grave, mas a gente confia no trabalho tanto do GSI quanto da Polícia Federal em garantir a segurança do presidente e a segurança das nossas instituições. Renata, por favor. Ministro, para cumprir o nosso acordo e a gente liberar o senhor, queria muito rapidamente saber o que o governo espera daqui para frente em relação a, especificamente, Jair Bolsonaro. Vocês esperam punição e prisão do ex-presidente? Renata, eu não quero personalizar em relação a um indivíduo ou não, mas o que o governo espera e confia é que o judiciário vai cumprir o devido processo legal, mas vai ter uma atitude firme e que nós vamos chegar à punição veemente e correta de todos aqueles que planejaram, que têm evidências fortes, que vão se comprovando cada vez mais, planejaram, organizaram ou executaram esses crimes. É lógico que também tudo isso tem um impacto político. Na minha opinião, tem um impacto político que é de isolar cada vez mais aqueles que ainda defendem esses atos criminosos ou tentam passar pano para esses atos criminosos. Desde o dia 8 de janeiro, nisso o presidente Lula foi muito capaz de agregar forças políticas institucionais que nem apoiaram o presidente Lula, mas que compreenderam a partir do dia 8 de janeiro que era com essa agregação que a gente podia colocar o Brasil no rumo certo, do crescimento econômico, da redução do desemprego, do aumento dos investimentos, da melhoria salarial das famílias, que é o que o Brasil está construindo. Então, e a normalidade democrática. Então, eu acho que do ponto de vista político,
também tem um isolamento ainda maior daqueles que ainda tentam defender esses criminosos, que cada vez mais são confrontados com planejamento, com crimes, não só contra a democracia, contra a vida das pessoas, com o monitoramento dos seus adversários, como eu, que estava ali no caderninho do general Heleno. Estava lá, o ministro Alexandre Padilha, estava lá no caderno dele para monitorar, sabe-se lá para quê. Então, cada vez mais vai se confrontando aqueles que ainda defendiam esses criminosos, e eu acho que eles vão se isolando cada vez mais politicamente. Nós conversamos então com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ministro, muito obrigada mais uma vez por tomar o seu tempo e participar aqui do Live CNN. Eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho de vocês.